Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Onde você estiver, que esta palavra vá de encontro a áreas específicas da sua vida. Para falar a verdade, como eu acabei de dizer, e diga a você também que está aí do outro lado nos assistindo, quer seja no carro, quer seja no escritório, em casa, na sala, onde você estiver, Deus estará presente por meio da sua palavra a partir desse momento. Eu tenho certeza que não vai atrair de você um glória a Deus, um aleluia, um aplauso, mas eu acredito que vai levar você a uma forte reflexão sobre como anda a sua vida em relação à sua disciplina espiritual. Que esta palavra vá e fale ao seu coração, como a todos os que estão aqui no poderoso nome de Jesus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Meus amados, coloque a mão no seu coração, por favor. Diga: fala comigo, Senhor. O coração já está preparado, os ouvidos já estão inclinados, e a minha atenção está voltada a Ti. Usa o Teu servo, que ele não queira me agradar, mas que ele seja usado por Ti para aguçar a minha fé, falar de áreas da minha vida, como se com ele e comigo andasse. Então, em nome de Jesus, eis aqui, faz deste lugar uma grande olaria, e eu sou o vaso que precisa ser trabalhado. Molda-me, trabalha em áreas da minha vida que precisam ser disciplinadas no tocante a Ti e as demais outras coisas, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda esse Deus bem forte. Existem dois grandes reinos que nós estamos ao meio. Existe o reino dos céus, existe o reino do inferno, e todos nós sabemos disso. E parece que nós meio que esquecemos que esses dois reinos são extremamente organizados. Nós falamos assim que eles são extremamente organizados, mas nós poderíamos também dizermos que eles são bastante disciplinados. É impressionante como eles seguem uma disciplina. Basta você ler toda a Bíblia que você vai ver que isso realmente é a mais pura verdade. O único reino desorganizado é o nosso reino. É um reino de cabeça para baixo. É um reino que, se nós não sujeitarmos a nossa carne à vontade de Deus, se nós não nos rendermos à palavra de Deus, por mais crente que nós sejamos, nós podemos, sem percebermos, aos poucos, deixando de andarmos nas disciplinas do Senhor nosso Deus. O diabo, ele não rouba primeiramente a minha, a sua, a nossa fé. Então não se preocupe com isso. O diabo não quer roubar a minha, a sua, a nossa fé. Até porque ele não pode fazer isso, porque biblicamente falando, a Bíblia Sagrada diz que Deus já nos deu uma medida de fé. E quem é o diabo para simplesmente bater o pé e dizer que vai tirar a minha, a tua, a nossa fé? Isso é antibíblico. O diabo não pode roubar a minha, a tua, a nossa fé. Ele não pode tirar-nos isso de nós, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor já nos deu-nos uma medida de fé. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, uma vez dado, Ele jamais irá tomar. Ora, se o próprio Deus foi quem deu, por que o diabo tem tanta autoridade para poder querer tirar? Então ele não pode tirar a minha, a tua, a nossa fé, mas ele pode enfraquecer-nos na nossa fé. Isso ele pode fazer. E para enfraquecer-nos na minha, na tua, na nossa fé, ele vai ter que mexer com algo que muitas vezes nós não atentamos, com a nossa disciplina espiritual. E é sobre isso que, no tocante ao Espírito Santo, eu gostaria de falarmos nesta noite, para louvor e glória do nosso Deus. Jesus Cristo está no Getsemane. Jesus então leva consigo os seus discípulos, na esperança que esses possam ter aprendido a lição, uma vez que eles, segundo a Bíblia, andando com eles durante 3 anos e meio, os viram orando, clamando, buscando, jejuando, repreendendo principados e potestades, curando enfermos e expulsando demônios. Então Jesus os chama para um particular,
Lugar é esse chamado Getsemane, que quer dizer lugar da prensa, onde será extraído o azeite, onde será extraído o óleo. E todos então seguem até aquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus lhes dá um conselho. Conselho esse que depois o próprio Senhor Jesus vai ter que repreendê-los, porque parece que eles não acreditaram que aquilo era para eles. E esse é um grande defeito que todos nós temos. Muitas vezes Deus está falando conosco, mas a nossa mente está pensando: se o fulano estivesse aqui para ouvir esta palavra. Muitas vezes Deus está nos disciplinando, mas nós não conseguimos atentarmos sequer para os erros que nós estamos cometendo. Em outras palavras, nós não enxergamos os nossos próprios erros, nós não conseguimos enxergarmos os nossos próprios tropeços. Por quê? Porque infelizmente não nos abrimos de verdade para a pessoa extraordinária do Espírito Santo. Que não seja assim nesta noite, em nome de Jesus. Não sei o porquê, não sei a razão, não sei o objetivo, mas sei que Deus me deu essa simples mensagem, como Ele disse agora há pouco, dentro de um expresso, de madrugada, quando de repente no sonho a palavra era disciplina, disciplina. E quando eu acordei, peguei o celular e comecei então a esboçar o que nós vamos nos assentarmos na roda do Espírito Santo para aprendermos com Ele. Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus então, no versículo de número 41, os aconselha dizendo assim: vigiai, estai atentos, abrid os vossos olhos. Quem está dizendo isto? A pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei se você já fez isso, mas Deus sabe, é verdade que eu já fiz isso várias vezes. Talvez você aí na sua Bíblia, não na minha, porque nesta minha não há, porque ela é muito antiga, mas as novas traduções nos dias de hoje, talvez quando você ver aí vigiai, talvez esteja em negrito, ou esteja em vermelho, ou esteja em azul. Isso significa que são as palavras diretas da própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante alguns anos da minha vida, em algumas Bíblias que eu tenho ali dentro, eu sempre procurei ler essas partes em vermelho, ou em outras palavras também em azul, porque eu sei que são palavras da própria pessoa de Jesus Cristo. Sim, toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa. Ela mesma diz isto. Ela inspirou homens, ela usou homens como a destra de um grande escritor. Sim, nós sabemos disso. Mas outra é você ler os versículos que saíram da própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por muitos anos eu procurei em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus sabe a verdade, procurar ler nesses livros as partes ou em vermelho ou em azul, como acabei de lhe dizer. Talvez aí na sua Bíblia seja assim. Talvez você veja que está em vermelho essa passagem, porque está tentando te chamar a atenção. Está tentando dizer que essas palavras não foram só escritas, mas elas foram faladas, elas foram anunciadas, elas foram reveladas pela própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está nos dizendo o que Ele disse naquele tempo: vigiai, atentai, prestai atenção, abrid os vossos olhos. E Ele continua: e orai. Veja que Ele nos pede para vigiarmos, mas Ele também nos pede para que oremos. Ele está querendo que nós façamos isso para nos anteciparmos a algumas coisas que podemos muito bem bloquear, podemos muito bem repreender, podemos muito bem evitar. Porque Ele está dizendo: vigiai e orai. E Ele vai dizer o porquê, a razão e o motivo, para que não entreis em tentação. Então nós podemos sim impedir-nos de nós mesmos sermos levados à tentação. Na oração do Pai Nosso, quantos aqui não já fizeram? Na oração do Pai Nosso nós sabemos: Pai, livra-nos de toda a tentação. Então é bíblico. Nós podemos muito bem orarmos a Deus, estarmos vigilantes, de olhos abertos. Para quê? Para que não sejamos levados à tentação, porque senão Ele não nos teria nos pedido para fazermos isto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, e esse espírito é o espírito do homem, é o meu espírito, é o seu espírito, é o nosso espírito, porque está com R minúsculo. E ele diz: na verdade, o espírito está pronto para quê? Para receber a palavra, para se alimentar da palavra, para ter anelo com Deus, aproximação com Deus, intimidade com Deus. Então o espírito que Deus a mim, a você, a nós nos deu-nos com essa finalidade, com este propósito.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana, mas a carne é fraca. Veja que o Senhor Jesus de Nazaré está sendo bastante franco. Ele não está escondendo absolutamente nada. Ele está dizendo que é necessário vigiarmos. Ele está dizendo que é necessário orarmos. É necessário para que não entremos em tentação. Ele está nos dizendo que o teu, nosso espírito está pronto, está preparado, porque ele é um recebedor da palavra de Deus. Ele é um recebedor da presença de Deus, como agora há pouco nós acabamos de fazer. Mas no entanto, a Bíblia Sagrada diz, mas a carne é fraca. Então ele está dizendo que existe um inimigo, um adversário terrível. Infelizmente ele não está a quilômetro de distância. Ele não está do outro lado da rua. Ele não ficou em casa quando você veio para a igreja. Ela veio contigo. Que é a minha, a tua, a nossa carne, que é a minha, a tua, a nossa natureza. E essa natureza ela luta copiosamente, assustadoramente. É como que se esta batalha fosse infinita, até o dia de fecharmos os nossos olhos e partirmos e sermos levados para a glória eterna no nome de Jesus de Nazaré. O que o Senhor Jesus Cristo também está tentando nos dizer-nos aqui é mantermos disciplina. Diga disciplina. Disciplina. Veja que Jesus está dizendo, vigiem. Esse ato de vigiar é constante, não é momentâneo, não é passageiro, é constante, é diário. Não é só semanal, mensal, não, é diário, é constante. Vigiai, vigiai, constância. Não é só perseverança, porque muitos perseveram, mas não têm constância. É isso que você também precisa atentar. E ele diz orai. Esse orai é como quem está lançando e está dizendo permanecei em oração. Jesus Cristo também disse, está escrito na sua palavra, orai sem cessar. A oração é o meio que você tem de aquebrantamento, de aprisionar a minha, a tua, nossa natureza vil, de colocarmos em sujeição e submissão o velho homem, que lá no começo nós o crucificamos em Jesus Cristo, que lá no começo, tendo nos levantado a mão, passado pelo batismo nas águas, nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus, sepultando o velho homem com o seu comportamento, com a sua natureza e tantas coisas mais, dos quais, através disso, nós tivemos o nosso mais chamado primeiro amor. Quem não se lembra do seu primeiro amor? Todos nós nos lembramos do nosso primeiro amor. Meu Deus, como eu me lembro do meu primeiro amor. Bem, não estou aqui para falar do meu primeiro amor, mas estou aqui para falar de mim mesmo, de você, acerca de nós mesmos. Se é que nós ainda permanecemos no primeiro amor. E se não permanecemos no primeiro amor, o que foi que aconteceu para que nós saíssemos desse primeiro amor? Para que fraquejamos, para que simplesmente nos deixemos de não mais vigiar e não mais mantemos uma constância de oração. Então o diabo não rouba primeiro a sua fé, ele busca roubar a sua disciplina espiritual. Escute isso em nome de Jesus. Ele não vai querer roubar a sua fé, como eu já disse, não vou repetir. Ele vai tentar roubar a minha, a tua, a nossa disciplina espiritual. Qual é o significado da palavra ou da ação disciplina? Primeiro, autocontrole. Diga autocontrole. O que significa esse autocontrole? Capacidade de agir com foco em um objetivo final. Quando você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que tem a capacidade de agir com foco. Você é aquela pessoa que você tem um foco, você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem um propósito, você tem uma meta. Você sabe exatamente onde você quer chegar. Também significa constância. Diga constância. Uma pessoa que tem nela disciplina espiritual, ela tem constância. É uma pessoa constante e não vacilante, como diz o apóstolo Paulo. Essa constância quer dizer fazer o que é necessário e não apenas o que se tem vontade. Veja que existe uma luta entre você fazer o que é necessário e você simplesmente fazer somente o que você tem vontade.
Entenda que a minha, tua, nossa natureza carnal, que é fraca, ela nunca sentirá vontade de orar. Lembre-se que a minha, sua natureza carnal nunca sentirá vontade de jejuar. A minha, tua, nossa natureza carnal nunca sentirá vontade de meditar na palavra de Deus. Então não espere que a minha, tua, nossa carne nos leve a sentir-nos à vontade em relação a orar, jejuar e meditar na palavra de Deus, porque a carne luta exatamente contra essas três coisas: orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Também significa hábitos. Uma pessoa disciplinada, espiritualmente falando, é uma pessoa que mantém hábitos. E o que são esses hábitos? Seguir uma rotina planejada com persistência. A vida dessa pessoa não é uma bagunça, não é um quebra-cabeça, não é algo de cabeça para baixo. Ela sabe o que quer, como quer e da forma que bem quer. Conduta. Uma pessoa que mantém em si uma vida disciplinada espiritualmente ou em qualquer outra área da vida, é uma pessoa de boa conduta, que quer dizer postura em si, postura, que quer dizer, ela é a pilha mesmo. Que quer dizer boa conduta, que quer dizer postura de civilidade em ambientes coletivos. É uma pessoa, porque ela é disciplinada, ela não sente dificuldade de estar em meio a pessoas, porque ela é uma pessoa disciplinada. Ordem. Tudo isso está contido dentro da palavra disciplina, que quer dizer manutenção da organização interna de uma instituição. Eu lhe dei aqui para você entender mais ou menos o que significa uma pessoa disciplinada. Grandes quedas começam em pequenas negligências. Preste bem atenção, porque agora a coisa começa a pegar. Grandes quedas começam em pequenas negligências, em levar uma vida cristã de forma indisciplinada. Ninguém cai da noite para o dia, ninguém se esfria da noite para o dia, ninguém deixa de orar da noite para o dia, ninguém deixa de meditar na palavra de Deus da noite para o dia. Veja que estas quedas que aos poucos vai acontecendo na sua caminhada, na sua trajetória cristã, é porque você vai deixando de ter uma disciplina espiritual. Basta você lembrar-se do seu primeiro amor, onde era impossível você passar um dia sem que não meditasse na palavra de Deus. Você tinha fome pela palavra, não importasse o tempo que fosse, não importasse o corre-corre que fosse, não importava a luta que fosse, você sempre, em todos os dias, tinha um encontro marcado com Deus. Você orava com sua esposa, você orava com seu marido, você orava sozinho, você orava na mesa, quando ia almoçar, quando ia jantar, o temor tomava o teu coração. Disciplina. Basta você olhar para agora e olhar para quem você era e como você era quando você começou a sua caminhada cristã. Então grandes quedas começam em pequenas negligências, em levar uma vida cristã de forma indisciplinada. Como tudo começa? Como é que aos poucos, sem que nós percebamos, nós vamos começando então, infelizmente, a passarmos as mãos pelos pés, e com todo respeito nos tornarmos no que nós nos tornamos hoje, em que para lermos a palavra de Deus, lemos um versículo e já achamos que fizemos a nossa parte. Oh, glória a Deus, ao menos eu li um versículo, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você voltar ao princípio, o começo da sua caminhada, não era assim, não era dessa forma, não era dessa maneira. Então como foi que tudo começou, que aos poucos nós não fomos percebendo no que nós fomos nos tornando, e chegamos à situação em que nós estamos hoje, onde as coisas espirituais deixaram de ter os seus lugares prioritários na nossa vida,
Já não é mais buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não, já não é mais assim. Já não funciona mais assim. E nós achamos que não, que estamos muito bem, obrigado, porque não estamos desviados, porque não estamos no mundo, porque não voltamos para a vida em que nós vivíamos. Não, você não precisa ter chegado a esse ponto, mas você pode muito bem estar levando uma vida, espiritualmente falando, de forma negligente, de forma indisciplinada. Escute em nome de Jesus, como tudo isso começa. Primeiro, a Bíblia nos mostra que tem a começar lentamente. Diga comigo, lentamente. Não é da noite para o dia. Você vai lendo menos, orando menos, jejuando menos. E aos poucos você não vai percebendo, porque era algo tão vagaroso, algo tão lento, que você não vai percebendo, por conta de que o seu tempo está tão preenchido, está tão corrido, que aos poucos você, sem perceber, como agora eu acabei de dizer, as coisas espirituais vão se tornando secundária, não mais primária, terciária, não mais secundária, e aí as coisas vão cada vez mais descendo de nível. Você não se distanciou, você não se desviou, mas você, sem perceber, você foi aos poucos se acomodando lentamente, silenciosamente. Silenciosamente você, aos poucos, sem perceber, vai perdendo essa rotina, vai perdendo, sabe, dentro de você essa disciplina, silenciosamente. Não é algo que você sai alarmando para as pessoas, mas quem convive contigo percebe. O teu marido percebe, a tua esposa percebe. Talvez você fica com raiva deles até quando eles dizem: eu não te vi mais orando. O que é que tem com isso? A minha vida é a minha vida. Se você quer orar, que vá orar você. Está me ouvindo? Você fica chateado, você fica com raiva, você fica para pular e esganar a pessoa, porque você sabe claramente que você está exatamente como aquela pessoa está dizendo que você está. Você está orando menos, você está jejuando menos. A pessoa chega para você e diz: vigia, vigie você. E você não vai percebendo. Aquela pessoa não está querendo o seu mal. Aquela pessoa não está querendo mandar em você. Aquela pessoa, ela não quer ser seu mentor, sua mentora, ou aquele que te ordena, aquele que te obriga, não, mas está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para te acordar. Mas você está tão cego, você está tão surdo, que você já não mais vigia, você já não leva mais uma vida de comunhão com Deus, e por conta de que muitas vezes vêm as advertências, em que o próprio Deus usa pessoas que estão mais próximas de você, você não consegue pegar para si. Porque isso vem silenciosamente, não vem gritante dentro de você, vem silenciosamente e discretamente. É algo tão discreto que você não percebe. Você não percebe que está deixando a sua disciplina espiritual. Você não percebe isto, porque vem exatamente como eu estou lhe dizendo, lentamente, silenciosamente e discretamente. O inimigo sabe que se conseguir destruir a nossa disciplina espiritual, com o tempo destruirá a nossa capacidade de resistência espiritual. Eu vou repetir, porque isso é importante para você guardar no seu coração. O inimigo sabe, o diabo sabe. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada quem nos diz e nos mostra e nos afirma que Satanás, o diabo, é um extremo observador. Ele te observa, ele te analisa, ele tem a chave do fio do teu cabelo, a unha do teu pé. Ele olha e sabe não o que está dentro de você, mas a maneira com que você se comporta, a maneira com que você age, a forma com que você reage, a forma com que você começa a proceder. Ele vai te analisando, ele vai te estudando, ele vai te observando, e ele aos poucos vai fazendo com que você vá deixando de ter as suas rotinas espirituais, porque ele sabe que uma vez que você foi deixando de ter essas rotinas espirituais, já não ora mais, já ora menos, já não jejua mais, jejua menos, e olhe quando ora, e olhe quando ainda jejua, e olhe quando ler a Bíblia, já não lê mais, já lê menos. Quer dizer, é um processo lentamente, e ele vai olhando para mim, vai olhando para você, e agora ele sabe muito bem que nós vamos perdendo a capacidade de resistência. Então é hora dele te atacar, é hora dele chegar junto, é hora dele te oferecer prato de lentilhas, e você está com tanta fome, não fome espiritual, mas fome carnal. A
natureza da carne está gritando dentro de você, e você agora já não vê erro, ver pornografia na internet. Você está vendo vídeos, quer seja lá no Instagram, quer seja no TikTok, quer seja lá onde quer que seja, e de repente você nem percebe, você vai passando o dedo, de repente tem lá alguém chutando uma bola, mas logo no próximo vídeo já tem uma mulher que se mostra muito insinuosa, e você olha para um lado, olha para o outro, e como você já deixou a sua disciplina espiritual, você começa a fitar seus olhos naquilo. Mas não é só os homens que fazem isso, não. As mulheres também podem correr o risco de fazer isso, porque também habitam neles as mesmas fraquezas, e nelas as mesmas fraquezas que habitam em um e o outro. Veja que isto é verdade. E a sua mente vai se tornando um pavio de pólvora, e você não vai conseguindo perceber isto. E o inimigo tudo faz para quê? Para que no dia que você for tentado, você não tenha forças espirituais para resistir. A Bíblia diz que antes de alguém cair no esfriamento, primeiro tem a parar de vigiar. Antes de nós esfriarmos, antes de nos acomodarmos, nós deixamos de nos policiar, nós deixamos de vigiarmos. E esta é uma grande verdade. O inimigo não começa atacando o nosso chamado. Ele não é burro. O inimigo, ele não começa atacando o meu, o teu, o nosso chamado. E todos nós temos um chamado da parte de Deus. E quando eu digo chamado, eu não digo chamado só de servir de forma específica. Existe o chamado de forma específica, ser um pastor, ser um obreiro, ser um diácono, seja o que quer que seja, de forma específica. Mas existe um chamado que você não pode se livrar-se dele nunca, e é o chamado de estar à brecha pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelos seus. Esse chamado eu não posso, e nem você pode jamais negligenciar. Ele é insubstituível. Não tem como você dizer, toma que a bola é tua. Não, isso daí é um dever de cada um de nós cristãos, estarmos à brecha. E é um chamado que nos é dado a todos, indiferente de estatura, grau, comprimento ou largura. Em outras palavras, o inimigo não começa atacando o nosso chamado, ele começa atacando a nossa constância. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele ataca a minha, a tua, a nossa constância, para nos tornarmos indisciplinados no que é espiritual? A Bíblia diz que a oração diminui. Diga comigo, a oração diminui. Talvez você diz, nossa, nós oramos muito tempo, pastor, nossa, foi tempo demais. Nós oramos 35 minutos apenas. 35 minutos apenas. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse para os seus discípulos, está escrito, orai, vigiai, vigiai e orai. E depois Jesus vai encontrá-los dormindo, no mesmo capítulo. No mesmo capítulo Jesus os encontra dormindo. E Jesus poderia ter chegado até eles, porque às vezes é o que nós esperamos de um líder, que ele passe a mão na nossa cabeça, então ele será mais amado. Mas líderes que fazem isso não são líderes, são bajuladores. Então corra deles, saia de perto deles. Se eles não te repreendem, se eles não te chamam a atenção, se eles não te chamam a risca, então na verdade eles não estão compromissados com o teu crescimento. Eles não estão compromissados em mudar você quem você é. Para eles o que você é já é o suficiente. Onde você chegou já é o necessário. Pessoas assim, saia de perto deles, porque eles não estão compromissados em moldar você, em trabalhar em você. Para que se trabalhe em pessoa, se dá trabalho, e muitas vezes esse trabalho ninguém quer ter. Jesus olha para eles e então diz assim, não podeis vigiar comigo nem por uma hora. Talvez você diga, nossa, mas oramos 35 minutos, as minhas pernas já estavam cansadas, eu já não tinha mais o que falar para Deus. Nossa, se você em vida não está tendo o que falar para Deus, como é que você vai ter o que conversar com Ele lá em cima? Então essa conversação começa aqui. Diga para o seu irmão, essa conversação começa aqui. Começa aqui, queridos. Você vai chegar diante dele, eu vou também, quem vai comigo, dá glória a Deus. E nós vamos chegar lá e vamos dizer, ei, eu chamava o Senhor de papai lá embaixo. Sim, eu sei. Eu chamava o Senhor de papai querido. Sim, eu sei.
Eu chamava do senhor de paizão. Sim, eu sei. Mas como é que o senhor sabe? Porque todas as vezes que você me buscava no secreto, todas as vezes que você me buscava na minha casa, eu te ouvia e eu estava lá do teu lado, porque você se rendia por inteiro a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. O nosso inimigo começa atacando não o nosso chamado, o meu chamado. Ele começa atacando a nossa constância. Primeiro diminuindo a nossa oração. A leitura enfraquece. Você, quando comprou a sua Bíblia, você queria ler a sua Bíblia. Nossa, você passava as páginas da Bíblia, até você cheirar as páginas da sua Bíblia, aquele cheirinho de novo. Deus está falando com alguém aqui. Aquele cheirinho de novo. Nossa, é como no nosso caso, né? No nosso tempo, quando jovens, crianças, que nós recebíamos os livros, nós achávamos tão cheirosos, né? Aqueles livros. Você então comprou a sua Bíblia nova. Nossa, você queria ler a sua Bíblia, sabe? Você tirava tempo para ler, porque era algo que te empolgava. Era algo que, sabe, você dizia: uau, espera ainda, eu vou pegar a minha Bíblia nova. Você botava um pouco de café na xícara e você se sentava no seu divã, no seu sofá, na sua cadeira de balanço. Você colocava a sua Bíblia sobre a mesa da cozinha, porque era a Bíblia nova. Você queria e você lia a sua Bíblia, mas aos poucos você foi perdendo essa disciplina e você foi diminuindo a cada dia, a cada mês, a cada momento, e hoje você quase que nem lê, e quando lê por obrigação e não por devoção. A leitura vai diminuindo, jejum vai desaparecendo. O jejum não é mais como entrega, é como negócio. O que é que o Senhor vai me dar se eu jejuar? Em troca de que eu vou jejuar? Já não é aquele jejum que você antes jejuava para mortificar a sua carne. Senhor, eu estou sofrendo fortes tentações e eu vou jejuar porque eu não quero isso na minha vida. Eu vou aquebrantar a minha carne, eu vou humilhar a minha carne, eu vou sujeitar a minha carne. Então você tinha essa disciplina. Mas o tempo foi passando e você transformou o seu jejum em uma moeda de troca. Vou jejuar 21 dias, vou jejuar 31 dias, vou jejuar um mês, vou jejuar uma semana, e em prol disso eu sei que Deus vai me abrir aquela porta, aquela outra. Não, eu não estou dizendo que você não faça isso, não é isso. Você pode sim jejuar sim, mas o que você tem que entender é que o jejum na sua vida, primeiro de tudo, é para quebrantamento, é para rendição e para humilhar a sua natureza diante de Deus. O jejum vai desaparecendo, vigilância some, você não vigia mais. Sua esposa é chata. Rapaz, cuidado com essas brincadeiras. Deixa de ser besta. Rapaz, cuidado, esse negócio de você ter um celular e você colocar a senha do celular e eu não poder saber o que é que você está fazendo de errado, rapaz. Vem tu com as tuas besteiras. Eu pego no teu celular, eu fico olhando para o teu celular. Olha que você até película em segredo, sei nem como é o nome que se dá, você colocou só para que ninguém consiga ver o que você está escrevendo ou o que você está recebendo. É cada um no seu lugar. Como pode o marido esconder da sua própria esposa a senha do seu celular? O que ele está fazendo? Não, pastor, é a conta bancária. Ela não pode saber quanto está lá. O que é interessante, você sabe o que é? Que coisas como essas quer dizer que você antes não era assim, e aos poucos você vai se tornando assim, porque você vai deixando de vigiar menos. Você vai perdendo essa disciplina de vigiar. Pastor, me perdoe, mas eu não concordo com o senhor, porque eu acredito que cada um é cada um e todos nós temos o direito de termos, sabe, as nossas reservas. Se você não sabe, esse pequeno veículo chamado celular tem corrompido a muitas pessoas e levado muitos a adulterar, e tem levado muitos a mentirem. Me perdoe, mas é uma das grandes realidades. Mas se perder nessa disciplina,
Com isso tudo vai ficando para depois. Depois eu oro, depois eu jejuo. Não, depois eu leio a Bíblia. Não, depois eu vou à casa de Deus. O diabo sabe quem tem a perder a autodisciplina, tem a perder a sensibilidade espiritual. Quando você perde a autodisciplina, o que é autodisciplina? É a capacidade que você tem dentro de você mesmo, de cobrar-se a si mesmo. Quando você perde essa autodisciplina espiritual, você nem percebe, porque como eu lhe disse, é lentamente, vagarosamente. Você já não se polda mais, você já não vigia em palavras, você já não vigia em ambientes que você pode estar, você já não se vigia no que você pode ouvir ou no que você pode falar. Piadas picantes já não te incomodam mais, você ri, até parece que você está satisfeito em ouvir aquilo. Pessoas, elas já não olham para você como que olhava antes, como aquele temor, aquele respeito cristão. Vem cá, deixa eu te contar uma piada aqui, rapaz. Acabei de saber, está fresquinha, feita na hora. E depois nós queremos sermos cheios da presença de Deus, e nós queremos orar e sentir Deus, nós queremos ler a Bíblia, queremos que Deus fale conosco. Começamos a ficarmos chateados porque o culto demora demais. Nossa, demora, você sabe o que é um atendimento médico, principalmente quando você está cheio de dor. Parece uma eternidade. Não, você está sentado num banco como esse, ouvindo Deus falar com você. O diabo sabe quem tem a perder a autodisciplina, tem a perder a sensibilidade espiritual. Existem crentes que não estão sem força, e sim estão sem disciplina. Você não está sem força espiritual, Deus não a tomou de volta. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Você não perdeu o que Deus te deu autoridade, poder e domínio. O que na verdade, o que aos poucos você tem deixado de lado é a sua disciplina espiritual. Muitos querem fogo, quantos não querem fogo do Espírito? Quantos não querem arder no fogo? Quantos não querem cair no Espírito, sair correndo no Espírito? Sim, tudo bem, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não existe isso sem disciplina espiritual. Não tem como. E se você souber diferente, me ensine, porque há 30 anos eu acordo 4 da manhã para pôr o joelho no chão e até hoje não consegui encontrar outro meio. Posso estar como estiver, eu estou ali, e louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que não há fogo, não há avivamento, não há reavivamento, não há intimidade, não há comunhão, se não houver disciplina espiritual. Muitos querem fogo, querem unção. Quem não quer a unção te leva aonde você jamais iria por si próprio. A unção despedaça o jugo. A unção é a capacidade de Deus de agir através de você, não pelos seus meios ou pelos seus méritos, mas pelos meios dele, pelos méritos dele. Quem me tocou? Por que perguntas quem te tocou? Porque muitos te apertam. Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu unção. Pessoas se aproximam de você, como antes se aproximavam de você e diziam: nossa, eu estou sentindo algo diferente do seu lado. Era Deus ali, a presença de Deus ali naquele lugar. Você olhava para a pessoa e sentia que ela não estava bem, algo dentro de você incomodava, até que você mandava um recado para aquela pessoa. Mas hoje a única coisa que sai da sua boca é falar de alguém, criticar alguém, julgar alguém, apontar alguém. Isso não é unção, é intromissão.
Muitos querem fogo, querem unção, querem avivamento. Senhor, eu estou tão frio. Senhor, eu estou tão fraco. Senhor, eu estou tão sem força para orar. Eu estou tão sem ânimo para ir para a igreja. Amigos, em nome de Jesus, me escute. Isso não é o problema. O problema é que você deixou a sua rotina espiritual. Mas não sustentam constância. A disciplina, queridos, em nome de Jesus, é a única coisa que pode testificar a tua visão. Não se existe visão sem disciplina. Avivamento não se sustenta apenas com emoção. Você pode ficar, tão tomado pelo Espírito, de forma tão emocional, chorar, pular, cantar, gritar, e logo quando se deparar com o primeiro problema, é como que se fosse um balão que vem. Muitos, na verdade, querem e parecem não entenderem que avivamento não se sustenta apenas com emoção, precisa de disciplina espiritual. Eu lhe garanto, diante do Deus a quem eu sirvo, pela misericórdia do Senhor, se todos os dias você entrar no seu lugar secreto, se todos os dias você tomar a mão da sua esposa, a mão do seu marido, e orarem juntos, ou se não tiverem como orarem juntos, porque os horários não se encontram, mas eu acredito que tem como. É impossível que você, durante 7 dias da semana, não tenha um dia que você não esteja com a sua esposa ou com o seu marido dentro de um quarto. É impossível que você não esteja em uma mesa sentado com seus filhos ao menos uma vez naquela semana. E eu lhe garanto, diante do Deus em cuja presença estou, pela misericórdia do Senhor, se você manter uma rotina espiritual, se você entrar no seu lugar secreto, se você disser a partir de hoje, todos os dias nessa hora, eu vou estar aqui diante de ti, o Senhor vai me ver nesse lugar. O diabo vai dizer: não, você não pode fazer isso, não faça isso, você não pode fazer isso. Eu vou te dar ocupação, eu vou te dar alguma coisa para ocupar o teu tempo. A criança vai chorar na hora que era para você ir orar. De repente o gás vai acabar, o marido vai chegar e o almoço não vai estar pronto, e vai acabar na hora que você disse que era o seu momento de oração, de envolvimento com Deus. De repente o celular vai tocar, o WhatsApp vai vir, de repente algo vai acontecer. E eu lhe digo, quando isso acontecer, lembre-se desse velhinho que está lhe falando. É porque Deus está olhando para você e está dizendo: ei, agora é com você, agora é com você. E naquela hora você vai dizer: não, Satanás, você não vai roubar a minha disciplina com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo não precisa destruir alguém rapidamente. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. O diabo não tem pressa não, meu irmão. Pode durar o tempo que for, a época que for, não importa. Ele não precisa destruir alguém rapidamente. Basta distraí-lo lentamente. Diga comigo: o inimigo não precisa destruir alguém rapidamente, basta distraí-lo lentamente. Ele vai lhe distraindo lentamente. O diabo sabe que se conseguir roubar a minha, a sua, nossa disciplina, com o tempo roubará a nossa vigilância, nossa força, nossa intimidade e sensibilidade espiritual. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde isso no seu coração. O diabo sabe que se conseguir roubar a minha, a sua, nossa disciplina, com o tempo, não é da noite para o dia, roubará nossa vigilância, nossa força, nossa intimidade e sensibilidade espiritual. No livro de Cantares, capítulo de número 2, olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você receba, eu encerro aqui. Cantares, capítulo de número 2. Você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que o diabo está tentando roubar a sua disciplina espiritual? Por que o diabo quer fazer isso com você? Versículo de número 15.
Em nome de Jesus. Versículo de número 15. Por que o diabo está tão preocupado em querer parar você? Por que o diabo está tão preocupado em de alguma forma fazer com que você perca a sua disciplina espiritual? Olha o que a Bíblia Sagrada diz: apanhai-nos as raposas, as raposinhas. Veja que ele agora fala no diminutivo. Ele está tentando de alguma forma nos alertar-nos para algo. Veja que ele está tentando nos avisar. Ele está dizendo: ei, eu quero que vocês atentem, eu quero que vocês vigiem. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas. Mas aí ele vai dizer para quê e por quê. A Bíblia diz que fazem mal às vinhas. Pode ser umas amizadezinhas, pode ser umas trocas de WhatsAppzinhos, pode ser uns videozinhos, pode ser um aperto de mãozinhos. Quer dizer, coisas que você não vai vigiando, não vai se policiando, porque você não está levando uma vida de disciplina espiritual. Você não acha que isso tenha problema algum, e ainda fica com raiva se alguém chegar para você e dizer: cuidado, abre dos olhos, acorda, alerta. Se for a esposa que lhe dizer isso, você fica com raiva. Se for o marido que lhe diga isso, você fica com raiva. O que é que você tem a ver com as minhas amizades? O que é que você tem a ver com as minhas amigas? Que amigas? As tuas amigas estão te aproximando de Deus, então em nome de Jesus, amém. Mas se elas estão te distanciando de Deus, elas não são amigas. Me perdoe, eu não sei da sua vida. São raposinhas, que a Bíblia diz que fazem mal às vinhas, que fazem mal ao teu casamento, que fazem mal à tua vida financeira. Você não pode sair por aí acreditando em todo mundo e sair emprestando dinheiro a todo mundo. Me perdoe, até alguns da tua própria família, porque depois o inimigo, sabendo que você fez o que não era para ter feito, vai fazer com que as coisas fiquem difíceis para aquela pessoa, e agora você deixará de ter um parente, você deixará de ter um amigo para ter um inimigo, que fazem mal às vinhas, que fazem mal ao teu casamento. Você tem que vigiar, porque às vezes você está na cama com o seu marido ou com a sua esposa, e um fica com o celular de um lado, outro fica com o celular do outro, e de repente ambos vão se esfriando conjugalmente. E você sabe o que é que eu estou lhe dizendo? E de repente você está lá no seu celular tão entretido. Ou às vezes você não fica na cama com sua esposa ou na cama com seu marido, talvez seja na rede. E a sua esposa está na cama e você está na rede. Ou então você está na cama e a sua esposa na rede, e vocês estão ali e vocês não percebem que são raposinhas, coisas que vão lhe tirando a sua disciplina. E a Bíblia diz o porquê. Dá para você terminar em nome de Jesus? 1, 2, 3 e já. Não, está muito fraco. Eu sei que a mensagem não está muito boa, mas dá para melhorar, ao menos na leitura. 1, 2, 3 e já. De novo. De novo. Só esse lado de lá. Não, está muito fraco, está para fazer vergonha. Numa hora dessa, numa hora como essa, lá na Expocrato, não sei se já tem algum cantor, o cantor está dizendo: repitam comigo! E eles estão assim, ó. E para você falar um versículo bíblico, sim, eu já fui a shows de chiclete com banana, lá nos Três Amores. Sim, eu já fui, sim. Carla Pérez, né? É não? Só sei que eu fui. Mas era do mundo.
Então, em nome de Jesus, só esse lado, vamos lá, eu vou ler e você vai terminar. Apanhai-nos as raposinhas, apanhai-nos, pegai-a pelo pé, pegai-a pelo rabo, colocai debaixo dos vossos pés as raposinhas que fazem mal ao teu casamento, à tua família, o teu lar, a tua vida financeira, que fazem mal à tua caminhada cristã, que fazem mal à tua caminhada com Cristo. Porque 1, 2, 3 e já, só esse lado. Esse lado de lá, melhor, só esse lado, aqui no meio, lá. A igreja, porque as raposas, raposinhas sabem que a bênção está chegando, eles se apressam e eles têm pressa para fazer de tudo para que você não desfrute, de tudo pelo que você já orou, de tudo pelo que você já jejuou, de tudo porque você já se deu para Deus. Então eles vão fazer de tudo, eles vão investir com tudo, vão investir pesado, para que então você não seja abençoado, porque não tem como as minhas vinhas estarem em flor, florescendo, para que logo depois eu possa ter uma excelente colheita. Se eu não já tiver vigiado, se eu não já tiver orado, então eu já vigiei um dia, eu já orei um dia, eu já jejuei um dia, eu já estive na presença de Deus um dia, e ali então aquilo foi a minha rotina espiritual. E chega um momento, chega uma hora, chega um momento, chega uma hora que Deus olha para você e diz: eu vou te abençoar, porque você persistiu, eu vou te abençoar, eu vou te agraciar, sim, eu vou te conceder o teu pedido. Mas por quê? Porque você manteve uma disciplina espiritual, porque você manteve uma disciplina espiritual, porque você manteve uma disciplina espiritual. Mas Satanás, o diabo, essas raposas, raposinhas, não quer que você desfrute, não quer que você venha se beneficiar do seu milagre. Mas Deus está chegando na hora para dizer: ei, volte à sua rotina espiritual, volte à sua rotina espiritual, volte à sua rotina espiritual, porque Deus está querendo lhe dizer essa noite: porque as suas vinhas estão a florir, porque as suas vinhas estão a florir, porque o tempo de colher está chegando, porque o tempo de colher está chegando. Eita Jesus! Por isso que o diabo está preocupado, está querendo parar você. Por isso esses levantes todos, por isso essas investidas pesadas que você diz: meu Deus, o que é isso, meu Deus? Por isso que tantas pessoas estão se aproximando de você, sagazmente, sutilmente, delicadamente. Por isso que o inimigo está fazendo de tudo para te trazer tantos tipos de informações que denigrem a imagem, que de alguma forma tenta fazer você corromper a sua alma, entristecer o seu coração, porque Satanás já viu e sabe que Deus ordenou a bênção. Estou te falando pelo Espírito Santo de Deus. Satanás sabe, ele sabia que porque Daniel orou, porque Daniel jejuou, porque Daniel orava sobre a palavra, Satanás sabia que Deus ouviria do céu, enviaria resposta. Então ele se levanta, ele vem como que raposas e raposinhas, ele vem para fazer de tudo para impedir a bênção chegar. Mas ele tinha rotina espiritual, ele era aquela pessoa que tinha disciplina espiritual, e por ter disciplina espiritual, Deus se incomodou lá no céu. Mantenha a sua disciplina espiritual, venha para a casa de Deus, venha para a igreja, nem que seja se arrastando, nem que seja para dormir no banco da igreja, nem que seja para chegar aqui esbaforado, nem que seja para chegar aqui: estou tão cansado. Não tem problema nenhum, querido, porque mesmo que você esteja dormindo, Deus vai estar falando com o seu espírito. Mesmo que você esteja cansado, Deus vai revigorar as suas forças. Mesmo que você esteja desanimado, Deus vai trazer um novo ânimo. Mesmo que você esteja desesperançado, Deus vai te ungir com óleo de alegria. Eu estou lhe dizendo nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, porque as respostas de Deus estão chegando para você.
Sacode esse crente que está do teu lado. Sacode esse crente que está do teu lado. Sacode esse crente que está do teu lado, até para você sacudir, você não presta. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, nos céus e na terra. Bendito é o nome do Senhor, que ordenou, e aqueles que lhe obedeceram. Sacode esse irmão que está do teu lado e diz: ei, irmão. Ei, ô irmão, ô irmã, né? Ei, irmão, mantenha a tua disciplina espiritual. Mantenha a tua disciplina de oração. Mantenha a tua disciplina de leitura, de jejum, de ir na casa de Deus. Porque as raposas, as raposinhas, o diabo sabe que pelo que você já orou, pelo que você já jejuou, pelo que você já buscou, Deus está enviando resposta. E antes da colheita, pode falar, antes da colheita, antes do fruto, a tua vinha tem que florescer. Está florido. Está florido em nome de Jesus. Não sei se Deus falou com você nesta noite, mas espero que Ele tenha falado com você no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.